Oi gente, meu nome é Helena e eu já tô aqui pra falar dos melhores livros que eu li em 2022. Estou muito animada pra fazer esse vídeo. Nos outros vídeos que eu fiz, que foram surpresas, decepções e piores, eu fiz um top 10, menos do piores, que eu só consegui achar 7, o que é uma boa coisa. E nessa lista aqui, que foi muito difícil de montar, eu não consegui reduzir pra 10. Então temos 11 melhores livros que eu li em 2022. Eu tô muito feliz porque, eu não sei, eu tava com a impressão de que esse ano tinham sido várias leituras meio ruins, barra mais ou menos. E na verdade, montando aqui as listas, eu reparei que não. Eu tive muitas leituras muito boas. Eu acho que eu vou ter um pouco mais essa percepção quando eu fizer o ranqueando todos os livros que eu li em 2022. Sempre meu vídeo favorito de gravar, vai vir aí daqui a pouquinho. Mas tô feliz que eu fiz tantas leituras muito boas e tenho tantas coisas ótimas pra recomendar pra vocês. Antes de começar, lembrando que todos os livros que eu vou citar aqui vão estar linkados na descrição. Então, caso vocês se interessem por eles, por favor, comprem com o meu link, que vocês me ajudam com uma pequena comissão sem mudar no valor pra vocês. Se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que aí quando você clica no site, já vai direto com o meu link. Como todos os outros vídeos de retrospectiva, os livros não estão numa ordem direta, ou seja, eu não gostei mais do 10º livro que eu vou falar do que eu gostei do 11º. Mas eles estão numa ordem mais ou menos direta. Então assim, eu gostei mais do primeiro do que do 11º. Se eles estão do ladinho do outro, provavelmente eles são intercambíveis. Mas, no geral, quanto mais eu vou avançando na lista, melhores são os livros. O primeiro livro que eu vou falar aqui foi recomendado por vocês por muito tempo. Eu acho que desde 2020 vocês me recomendam esse livro, que foi o ano que eu comecei o canal, então acho que faz bastante tempo mesmo. E eu fiquei enrolando pra pegar, não sei porquê. Não me perguntem, não há justificativa plausível. E antes tarde do que nunca, né? Ainda bem que eu li e ele está aqui no Melhores do Ano, que é Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Nele a gente segue dois irmãos gêmeos, o Noah e a Jude. Eles são inseparáveis, eles são melhores amigos, até que uma tragédia acontece e atualmente eles são basicamente estranhos um pro outro. A gente segue em duas perspectivas. Na parte do Noah, eles têm uns 13 anos e é antes dessa tragédia acontecer. E na parte da Jude, eles já têm uns 16 e é depois dessa tragédia acontecer. Pra quem não me acompanha e não sabe, eu adoro livros que têm amor de irmão. E esse livro aqui é literalmente amor de irmão, né? Sobre dois irmãos gêmeos. Então já temos pontos positivos aí. O livro também fala muito sobre arte. Os dois irmãos são artistas, o que às vezes pode ser um pouco chato. Eu acho que alguns protagonistas podem ser colocados como artistas só pra dar essa vibe um pouco mais pro livro, só que fica uma coisa muito superficial, mas eu não senti isso aqui. Inclusive, fica uma reclamação das pessoas que não gostam desse livro, que achou que a escrita é muito poética e tem umas coisas muito fora da realidade. Mas eu achei lindo. Ela é principalmente assim na perspectiva de um dos irmãos e é mais pra mostrar como que esse irmão pensa. Além dessa relação com os irmãos, o livro também discute muito família, discute relacionamento, traumas, um trauma específico que eu não vou falar qual é, porque é meio que spoiler desse grande acidente que acontece, sexualidade e você se encontrar e se conhecer, e às vezes você se perder e depois se encontrar de novo. Enfim, é muito bonito, eu amei. Eu li um pouco no físico e escutei o audiolivro, e as duas experiências foram ótimas. Eu falando dele aqui tô com vontade de reler, então se você tá procurando assim um contemporâneo que aborda muitas questões e fala muito bem de todas elas, Eu Te Darei o Sol. A conclusão que tem no final sobre a família, sobre amor, gente, é muito lindo, sério. Eu só não gostei, na verdade, de um romance. Teve um romance aqui que eu não achei legal, que pra mim o livro podia ter continuado sem ele, mas tudo bem, a gente releva. É uma parte muito grande pra mim, assim, né, da perspectiva de um desses irmãos, mas a gente finge que não é. Agora eu nem lembro direito, vocês estavam vendo aqui que eu tava falando da Bessa super bem, e só depois que eu lembrei desse relacionamento que eu não gostei. Ou seja, é esquecível. Por mais que ele tenha uma parte significativa no livro, não vai ser isso que vai ficar com vocês. Eu espero. O próximo é o quê? É uma fantasia. Tem muitas fantasias nessa lista. Tem muitas fantasias nessa lista. Como a gente sabe, os meus gêneros favoritos são fantasia e ficção literária. Eu acho que esse livro aqui, apesar de ser jovem, pode ser considerado uma ficção literária, que é tipo drama. Eu gosto de livros de drama e fantasia. E aqui, eu acho que só tem esses dois gêneros. Drama e fantasia. Então foi bem condizente com o meu gosto, acho que isso é legal. Mas ok, o 10º lugar é Foundryside, do Robert Jackson Bennett. Esse calhamacinho aqui, um pouco mais de 500 páginas, é uma fantasia muito incrível, com muita ação, um sistema de magia incrível. Eu fui ler sem saber nada, eu só sabia do sistema de magia, inclusive eu sabia errado. E vocês já me corrigiram várias vezes também. Eu falava em vídeo de TBR, eu quero ler esse livro aqui, e o sistema de magia é assim. E vocês, Helena,
o sistema de magia não é assim. Você tá falando errado há muito tempo, inclusive. Tá na hora de você ler os comentários e descobrir que você tá errada. E aí eu li o livro e fiquei, tava bem errada. Mas ele é basicamente programação. Então, você pode inserir um código, eles chamam de inscrições, se eu não me engano, em objetos. E esses objetos seguem esses comandos. Por exemplo, você tem uma roda. E aí eu posso colocar uma inscrição na roda pra ela achar que ela tá descendo uma ladeira. O que as rodas fazem quando tá descendo ladeira? Rodam mais rápido, né? Do que se ela estiver num negócio plano, que ela não roda nada. Ou seja, existem carroças sem cavalos, porque não precisa de cavalo, porque é só você falar pra roda, ei, você tá numa ladeira. Ela, ok, drrr. E é isso, eles vão modificando os objetos dessa forma, e é assim que é a sociedade. A sociedade também é muito desigual. Nós temos algumas casas, que eu não lembro quantas são. A cidade de Tevani, em uma enorme e impiedosa máquina capitalista. Exatamente. Existem umas casas, vamos dizer que são 5. E as casas são famílias. E tem tipo um bairro fechado. As casas são fechadas e aí tem as pessoas que moram lá dentro. Já é meio difícil lá dentro. Mas existe a parte de fora também. E a parte de fora é muito ruim. Não tem polícia, não tem saneamento, não tem comida. Não tem nada. Não tem nada. E é lá que mora a nossa protagonista, que é a Sância. E ela é uma ladra. Ela é uma ladra muito boa. Porque ela meio que tem um segredo. Ela meio que tem uma habilidade que ajuda ela a ser uma boa ladra. E deixa a vida dela muito difícil também. Mas é escrito de uma forma muito boa. Não vou falar o que é. Não lembro se é spoiler ou não, mas é divertido ir sem saber. E ela rouba um artefato. E eles falam assim, não abre a caixa. Ela, tá bom. Aí ela abre a caixa. E aí esse artefato é uma chave senciente. E ela começa a conversar com essa chave e ela fica, putz, na verdade, eu acho que eu tô numa enrascada. Então ela foge com a chave. Então fica muita gente atrás dela, porque elas querem esse objeto. Ela tinha roubado para alguém. A pessoa fala, vai lá e rouba isso pra mim. Mas na hora de entregar, ela não entregou, entendeu? É essa vibe. E esse livro tem tudo. Ele tem esse sistema de magia incrível. Ele tem uma discussão boa e profunda da sociedade, das injustiças sociais que acontecem. Ele tem um bom desenvolvimento de personagem, tem bons personagens, tem uma política boa e tem ótimas cenas de ação. Eu não fiquei nem um pouco entediada. Às vezes, quando tem cena de ação, eu fico confusa, eu não sei o que tá acontecendo. E aqui não aconteceu isso. Tem essa chave senciente, que eu adoro quando tem objetos sencientes, eles são super divertidos. E tem um final com uma reviravolta. Não uma reviravolta, uma coisa grande acontece. E eles ficam assim, o que vai acontecer agora? Não sabemos. O segundo livro já tá disponível no Brasil. É uma trilogia. Mas a Morro publicou esse aqui, se eu não me engano, em 2020 ou 21. E aí o segundo foi lançado ano passado, em 22. Então eu espero que esse ano, no próximo, já venha o terceiro volume, né? Conclusão. Eu dei 5 estrelas pra esse aqui, foi perfeito. Espero pegar o próximo logo nos próximos meses. Eu de verdade não tenho, assim, um defeito pra pontuar nesse livro. Eu gostei muito, eu gostei de tudo. Foi incrível. Atrocidades acontecem. Atrocidades. Por falar de atrocidades acontecendo, o próximo livro também é uma fantasia, onde atrocidades muito grandes acontecem. E esse livro é bem famosinho no mundo e no Brasil também. Inclusive está sendo lançado agora no Brasil o segundo volume. Vocês já sabem qual é? Espero que sim. É A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Eu, quando comecei a ler esse livro aqui, postei no story a primeira página, que tá escrito assim: Alerta de gatilho. Esse livro contém cenas de violência, tortura, estupro, abuso sexual envolvendo menores e consumo de drogas ilícitas. E todo mundo me pergunta, gente, Helena, que livro é esse, que livro é esse, que livro é esse? Juro, tiveram, sei lá, em torno de 400 respostas. Gente, por favor, né? Calma. Esse livro aqui é uma fantasia, mas é uma fantasia de guerra. Nele, a gente segue a Vin é de Mistborn. Qual é o nome dela? Rin, foi quase, por uma letra. A Rin é muito pobre e ela é basicamente escrava de uma família numa cidade pequena. Ela é órfã, ela foi adotada por essa família, mas ela é tratada como escrava. Inclusive, ela vai ser vendida como noiva para um cara. E ela fala, não. Eu vou sair dessa vida. E ela estuda muito e passa numa prova para estudar numa escola militar no centro desse governo. É um país, no centro desse país, que é uma escola muito difícil. As pessoas só entram meio assim por nepotismo. Não por nepotismo, mas tem filhos de generais e de pessoas influentes. Enfim, quase nunca entram pessoas pobres e órfãos. Então, chegando lá, ela tem dificuldades. A gente acompanha a Rin nessa escola. E essa escola é uma escola, não sei se eu falei, militar. Por quê? O país está em beira de guerra com outros países. Que guerra é essa? A Guerra da Papoula. Se eu não me engano, já tiveram 2 outras guerras da Papoula, ou uma. Já existiu uma Guerra da Papoula com os países vizinhos. E a política tá ali muito inflamada e os países estão em beira de guerra de novo. E o livro é basicamente esse. É uma fantasia de guerra. Eventualmente, a guerra eclode e atrocidades de guerra. É bem real. Esse livro foi inspirado numa guerra real. A autora, inclusive, já se pronunciou falando que todas as atrocidades que ela colocou aqui, ela não inventou da cabeça dela. Foram realmente relatos de guerra.
Então, quando a gente pensa por esse ângulo, é bem mais pesado. E é incrível. A Rin é uma protagonista ótima de seguir. Ela é basicamente uma anti-heroína. Ela age, assim, bem como jovem esquentada, mas ao mesmo tempo ela é inteligente, tem um senso de consciência. A política é ótima. É interessante e cruel a gente acompanhar como que essa guerra tá acontecendo. E a gente vê como que a guerra é uma coisa que tá acontecendo no país inteiro. Então a gente tá seguindo uma pessoa só. Então ela vai pra um lugar achando que esse lugar tá bem, esse lugar tá destruído. E, enfim, coisas reais de guerra. A única coisa que eu critico nesse livro é que... Eu sempre critico em todos os livros que tem, mas é pessoal meu, que eu não gosto quando tem passagem de tempo. Então a guerra dura muitos anos, os estudos dela duram anos também. E eu não consigo computar isso. Pra mim não faz sentido quando fala, e aí passaram 2 anos assim. Não entendo. Pra mim tem que ser direto. Os personagens evoluem fora das páginas, o que pra mim é difícil de compreender. Tem uma coisa muito interessante nesse livro, que é um spoiler, mas eu meio que já sabia disso quando eu fui ler e me deixou com mais vontade de ler. Então eu vou falar rapidamente o que é. Eu vou colocar aqui na tela até quando que eu vou estar falando sobre isso, porque se vocês não quiserem saber, pulem essa parte. Vou falar o spoiler, hein? 1, 2, 3 e já. Esse livro aqui é basicamente um arco de corrupção. Temos arcos de redenção, né? Quando um personagem é mau e aí vai se redimindo. E temos arcos de corrupção, que é quando um personagem se corrompe. Não sei se defendo, mas eu compreendo todas as atitudes da Rin. Mas ela toma atitudes que são meio que indefensáveis. Não defendo, são indefensáveis. E é isso, eu acho que coloca ela num lugar que não tem mais volta, depois de você ter tomado essa decisão. Então é um arco de corrupção. Acabou o spoiler, principalmente por causa disso que eu acabei de falar no spoiler. Eu tô muito ansiosa pra ler a sequência. É uma trilogia, mas a Intrínseca publicou ano passado o primeiro volume. Agora, em fevereiro de 2023, já tá saindo o segundo volume. Então eu imagino que esse ano ou ano que vem, a gente já receba a conclusão da trilogia. Eu acho que eu tô falando muito de graça desse livro aqui, porque eu não vi uma pessoa falando mal. Então, recomendo, leiam Sempre a Guerra da Popola, incrível. Só é bem pesado, cuidado. Eu li os gatilhos, né, vocês sabem. O próximo livro também é uma fantasia, mas ele é um pouco mais leve. Ele fala de temas mais sérios, mas com leveza e não com tanta seriedade. E também vai virar um filme na Netflix, ou é uma série, que vai sair esse ano, se eu não me engano. Que é Nimona, de N.D. Stevens. Nimona é uma HQ, onde a gente segue a Nimona, que vai ser ajudante desse super vilão aqui. E esse cara, a princípio, não quer ela ali, mas com o tempo vai se apegando a ela. E ao mesmo tempo a gente tem um governo que tem o seu herói principal, que é esse cara louro aqui. E será que esse cara é o herói mesmo? Será que o governo é bom? Inclusive, o nosso super vilão já foi melhor amigo desse herói. Então, a gente tem as políticas acontecendo ali e a relação da Nimona com o vilão se desenrolando e evoluindo. Esse livro é perfeito. Inclusive, eu tô falando dele aqui e eu quero reler. Tudo é perfeito. A Nimona é uma ótima protagonista de seguir. A relação dela com o vilão é incrível. A relação do vilão com o herói é muito boa também. A gente não vê tanta coisa porque no início do livro eles já são inimigos, mas a gente vê um pouco do passado deles. Inclusive tem um conto no final que fala do passado deles. A Nimona também é uma metamorfa, ou seja, ela consegue mudar de forma para outros animais, o que é incrível. E a política, assim, tem uma reviravolta um pouco previsível, mas ok, aceitável. A arte é linda, as cores são lindas, é tudo belíssimo. Eu li do início ao fim com um sorriso no rosto. Então, assim, está na frente de A Guerra da Papoula. Eu gostei mais de Nimona, é muito bom. Recomendo muito. O filme, estão saindo umas imagens, uns trailerzinhos, assim. É uma animação 3D. Então, eu não sei se vai ser tão legal assim. Mas recomendo sempre a HQ, leio. Eu sinto que ela é famosa, mas assim, não tá tão famosa hoje em dia. As pessoas falam muito de Heartstopper, né? Que é mais romance. Eu acho que tem muita HQ de romance rolando por aí. Mas essa aqui, perfeita, incrível. Inclusive, eu li 2 HQs esse mês, em janeiro, que eu amei. Uma, 2, 5 estrelas. Ansiosa pra falar no livro de janeiro delas pra vocês. Quebrando um pouco esse fluxo de fantasia, agora é o quê? Isso mesmo, uma ficção literária, um drama. Tava ansiosa pra ler há muito tempo e eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim. Eu achei que eu fosse gostar, mas assim, amei. Estamos aqui no 7º lugar da lista com ele. Inclusive, podia estar até mais em cima. Eu falando assim, 7º, parece que tá muito embaixo, né? Ele é Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson. Primeiro, capa linda, belíssima, incrível. Eu recebi esse livro aqui da HarperCollins. Não sabia sobre o que era. Mentira. Sabia que tinham crianças pegando fogo. Vou falar disso daqui a pouco. E aí eu fui pegar pra ler despretensiosamente. Li um pouco no físico, escutei um pouco no audiolivro. E eu li de uma vez. Eu li numa madrugada. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. De não dormir. Porque eu tava precisando terminar o livro. Eu fui dormir, sei lá, 5 da manhã. Porque tava incrível. Nele, a gente segue a Lilian, que recebe uma carta do nada de uma amiga dela do colégio, que era a Madison. Elas se desentenderam no colégio. Uma coisa bem ruim aconteceu. E elas meio que pararam de se falar ao longo dos anos. E do nada ela recebe essa carta. E a Madison tá falando, por favor,
venha ser babá dos meus enteados. Eu tô precisando de ajuda pra cuidar deles, então eu pensei em você. A Lilian não tá num lugar muito bom na vida. Se eu não me engano, ela trabalha num supermercado, que não é o que ela quer estar fazendo nesse momento. Ela não tá satisfeita com a vida dela. Ela teve experiências ruins, ela não se dá muito bem com a mãe. Então ela fala, por que não? E vai pra outra cidade cuidar dos enteados da Lilian. Chegando lá, ela conhece as crianças, que é um casal de gêmeos. E elas são um pouco peculiares. Qual é essa peculiaridade? As crianças pegam fogo. Elas ficam com fortes emoções, tipo, estressadas ou muito animadas, e elas começam a pegar fogo. Elas não se machucam, nada acontece com elas, mas ainda é fogo. Então, assim, se outra pessoa encostar nelas, vai doer. E as roupas queimam e essas coisas assim. E o livro é basicamente a Lilian cuidando dessas crianças ao longo do verão e se aproximando delas. O pai das crianças é um cara famoso, é um senador. Então, assim, tem toda uma descrição também ao redor disso. Ninguém sabe. O livro é lindo. O livro é belíssimo. A Lilian eu acho que é um pouco relacionável pra todo mundo que tá um pouco perdido e não sabe muito o que fazer. E tá um pouco assim, sem esperança. As crianças passaram por muitos eventos traumáticos. Elas são jovens, elas devem ter em torno de 10 anos, se eu não me engano. E a princípio, assim, elas não confiam muito na Lilian. Essas 3 pessoas têm uma relação bem complicada no início, mas que vai se desenvolvendo pra uma coisa muito linda. É uma situação que é um clichê literário que eu amo, que é família encontrada, que é quando pessoas que não são família de sangue se encontram e encontram ali uma família. Família encontrada. Eu adoro livros com crianças que são bem desenvolvidos. E aqui as crianças são... Os personagens principais são a Lilian e as crianças. Só que os secundários, como a Madison, que é amiga da Lilian, também tem o seu desenvolvimento ali. E é só muito bonito. É lindo de seguir. É bom de ver a evolução desse relacionamento. E é ver também que não é porque você teve experiências ruins na sua vida que a sua vida vai sempre ser ruim. Gente, tô arrepiada. Lindo, belíssimo. 5 estrelas, perfeito. Curtinho. O audiolivro é ótimo também. Recomendo demais. Voltando agora pra fantasia. Esse próximo eu não vou falar tanto, porque ele é a conclusão de uma trilogia. Eu falei de 2 inícios de trilogia aqui, né? Esse aqui foi uma conclusão. Eu acho que quem me acompanha já talvez saiba qual é. Eu acho, inclusive, que eu não concluí nenhuma outra série esse ano, então essa é a única opção. Que é O Herói das Eras, o último livro da primeira era de Mistborn, do Brandon Sanderson. Todos os livros são bem grandes, mas essa trilogia é incrível. Eu de verdade não sei dizer qual livro que eu prefiro. Na verdade, eu sinto que talvez o terceiro tenha sido o meu menos favorito. Só que a conclusão dele foi incrível. Falando a premissa, assim, da trilogia inteira, a gente segue pessoas num mundo muito devastado. Não tem sol, o sol é vermelho. E, assim, tá todo mundo mal. Basicamente não tem agricultura, as plantas crescem muito pouco. Tem uma classe social de pessoas que estão escravizadas. E na verdade não tá todo mundo mal, porque temos os nobres, que são os que escravizam as outras pessoas. E mesmo os que não são escravizados, têm uma condição de vida muito ruim. E tem uma pessoa governando tudo isso há mais de 1000 anos, que é o Senhor Soberano. No primeiro livro a gente tem a premissa de um bando de criminosos que resolve derrubar o governo. E os outros livros são a consequência disso. É uma fantasia medieval, mas a gente também tem um sistema de magia muito interessante que tem a ver com metais. Inicialmente o que a gente sabe é que a pessoa ingere metal e cada metal dá um poder. As pessoas só podem consumir um metal ou todos. Então tem coisas, tipo assim, conseguir abrandar as emoções das pessoas. E tem um outro que deixa você inflamar as emoções das pessoas. Tem um que faz você empurrar o metal. E aí, se o metal for mais pesado que você, tipo, se eu empurrar um carro, são as mesmas leis da física, então eu vou pra trás. Só que se eu empurrar uma moeda, a moeda que vai pra frente. E tem a mesma coisa com puxar. Mas esse sistema de magia também vai evoluindo ao longo dos livros. Inclusive aqui, a gente descobre que é um sistema de magia, mas são vários em um. Tem ramificações que a gente nem imaginava. E a gente consegue ver que o Brandon estava planejando isso desde o início. O segundo livro eu acho que é o mais político. Esse aqui também tem bastante política, mas também tem bastante guerra. E a gente tá lidando com um mundo apocalíptico. Mais apocalíptico do que já era antes. No primeiro livro a gente segue esse bando de criminosos, mas também temos a Vin, que ela é uma órfã de 16 anos, que ela descobre que ela é uma nascida da bruma, que é uma das pessoas que consegue controlar todos os metais. Ela segue sendo uma protagonista durante todos os livros, mas a gente vai pegando várias perspectivas. Aqui, inclusive, eu acho que a gente vê bem menos da Vin do que nos outros. O livro é incrível, toma proporções cósmicas, basicamente. Temos guerra e política e deuses e magia e evolução de personagem. E uma conclusão muito satisfatória. Eu acho que eu nunca vou ler uma conclusão de série incrível como essa. Recomendo muito Mistborn. Infelizmente, de novo, desculpa, é muito difícil de conseguir, os livros estão esgotados, inclusive estamos torcendo pra alguma editora pegar os direitos e republicar os livros aqui. Eu consegui os meus catando muito, esse aqui eu comprei no Facebook, eu ouvi que alguém tava vendendo e eu comprei, foi R$40, mas se você for na Shopee, tem gente vendendo um por R$300. Chegamos agora no top 5 e continuando, temos outra fantasia. Esse livro aqui eu li no início do ano, foi em janeiro, e ele sinceramente me fez lembrar por que eu amo ler. Ele me deu a sensação que eu tinha
quando eu tinha 12, 13 anos. Eu amava tudo que eu lia, eu dava 5 estrelas pra tudo. E era uma sensação incrível que eu perdi um pouco hoje. Eu sinto que eu leio de uma forma mais analítica. Eu ainda aprecio muitos livros, tá? Eu gosto muito das histórias, eu fico imersa, acontece. Mas é uma sensação diferente agora que eu sou adulta. E esse livro me lembrou a sensação de quando eu era pré-adolescente. E ele é Piranesi, da Susanna Clarke. É um livro bem curtinho, da Morro Branco. E eu não sei muito bem como descrever. Nele, a gente segue o Piranesi. E ele mora nessa casa. É uma grande casa onde tem vários cômodos. E tem cômodos que tem mar. E tem cômodos que tem pássaros. E tem cômodos que tem grandes estátuas de sátiros e pessoas. É uma casa basicamente infinita. Tem uma outra pessoa nesse lugar que o Piranesi encontra de vez em quando, que é o outro. E o outro encontra com ele mais ou menos 1 ou 2 vezes por semana para conversar sobre a casa. E o Piranesi só segue a vida dele feliz ali, até que aparentemente entra uma outra pessoa na casa. E a gente não sabe quais as intenções dessa pessoa, se ela é do bem, se ela é do mal, se ela tá querendo prejudicar a casa, se ela tá querendo prejudicar o Piranesi. Então a gente não sabe muito o que tá acontecendo. Isso é uma coisa pro livro inteiro, inclusive. Você não sabe o que tá acontecendo. Você só tem que ser levado. Eu comecei esse livro aqui com várias teorias. O que é essa casa, né? Eu tava assim, será que é uma analogia pra morte? Pra céu e inferno? Será que é um limbo? Será que... Muitas e muitas teorias. Mas não pensa. As coisas vão ser explicadas. Inclusive, eu acho que elas são explicadas até demais. Você só tem que seguir o livro. É muito curtinho, gente. Só segue. Você vai ficar um pouco confuso, mas você vai entrar na casa. Você vai se sentir bem-vindo e acolhido pela casa. Parece negócio de seita, né, que eu tô falando. Não é essa vibe, não. O Piranesi é um queridinho. É um querido. Nossa, ainda bem que existe essa expressão. Sempre existiu a expressão querido, né? Mas a gente fala agora, tal pessoa é um querido. Ele é um querido. Não tem um defeito no Piranesi. Eu queria tanto ser amiguinha dele, eu quero proteger. Eu odeio quando as pessoas fazem isso, porque ele é um homem adulto, tá? O Piranesi deve ter, sei lá pelos seus 40 anos, talvez mais. Eu não gosto quando as pessoas ficam, esse queridinho que eu tenho que proteger. Eu, uma jovenzinha de 22 anos, mas eu quero proteger o Piranesi. O livro é lindo de ler, é lindo de você seguir a história. Como eu disse, tem uma explicação no final. Pra mim, podia ter explicado menos. Não foi uma explicação ruim, tá? Foi uma explicação ok, mas eu preferia ter seguido com essa sensação de deslumbramento, assim, que eu tava. E eu chorei no final. Gente, o que Piranesi faz no final pelo cara? Piranesi viveu, sofreu, continua uma pessoa perfeita. Lindo, incrível, leiam. Não há defeitos em Piranesi. O próximo livro não é nem um drama. É um drama, na verdade. Mas não é uma ficção literária, nem uma fantasia. É só um literário, porque ele é uma não ficção. Eu acho que vocês já podem estar imaginando qual é, porque ele entrou no Melhores do Ano de muita gente. Inclusive, eu não vi também ninguém falando mal desse livro, porque não tem que falar mal. Ele é Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Pra quem não sabe, a Jennette era a Sam de iCarly. E ela foi uma atriz mirim. E a mãe dela morreu recentemente, há alguns anos, de câncer, e ela escreveu essa biografia contando como que era a relação com a mãe dela. Ela é dividida em 2 partes, antes da mãe dela morrer e depois, e a gente vê como que a mãe dela impôs na Jennette o próprio sonho dela, o que a gente vê muito em drama adolescente, né? Mãe, pai, esse não é o meu sonho, esse é o seu. E essa é basicamente a vida da Jennette. Ela foi colocada ali nesse mundo da mídia, e não era necessariamente uma coisa que ela gostava. Tinha coisa que ela gostava, óbvio, mas enfim. Relação complicada com o trabalho, relação complicada com a família, principalmente com a mãe, e muitas coisas pesadas acontecendo. Ela desenvolve vícios e transtornos alimentares, inclusive a mãe dela que introduz transtorno alimentar pra ela, e problemas em se relacionar com os outros e em se relacionar com ela mesma. Parece que é só desgraça, né? Mas é muito bom, é muito bem escrito, e ele é um humor ácido, assim. Ele é engraçado às vezes. A Jennette, ela é muito boa escrevendo. Ela consegue contar situações pesadíssimas com um ar de leveza, mas sem tirar a seriedade da situação. Eu escutei o audiolivro, que é ela mesma que narra, o que é muito interessante porque ela é uma atriz, né? Então, assim, ela conseguiu interpretar o que ela falou, né? De uma forma incrível de escutar. Parecia que eu tava numa conversa com ela, onde eu só escutava e ficava assim, sim, amiga, sim. Realmente, amiga. Eu escutei esse livro na academia, inclusive. Você fica com tanta raiva das coisas que estão acontecendo, que eu ficava assim, conseguia pegar muito peso. Você nem percebe quanto de peso que você tá pegando, eu fazendo musculação. Porque você tá aqui
nervoso. Muito bom, 5 estrelas. Muito bom, 5 estrelas. Fala de assuntos pesados, escrito de uma forma incrível. E a escrita é linda. Lindo. A gente vê que a Janete gosta de escrever. E por causa disso eu quero ler tudo que ela vai escrever a partir de agora. Eu acho que ela vai entrar no mundo literário de ficção. Eu não sei se eu inventei essa informação. Às vezes eu invento as coisas. Mas eu acho que ela vai fazer isso sim. E eu vou com certeza ler os livros dela. É incrível. Se você ainda não deu uma chance, claro que tem gatilhos, como eu falei. Muitos abusos. Abuso parental, transtorno alimentar, vícios. Coisas que eu considero assédio sexual. Mas... incrível, ótimo. Inclusive, eu falei que ia ficando melhor enquanto eu vou seguindo, mas é difícil eu, né? Como é que eu vou categorizar uma não ficção? Na verdade, eu vou falar contra isso. Eu categorizo não ficção sim. Porque ela escreveu esse livro, ok, contando a história dela, contando os traumas, mas pra vender. Então tem livros que são mal escritos, tem livros que são ruins, que não conseguem contar a história direito. Eu já li algumas não ficções que eu não gostei, porque eu achei mal contadas. Claro que eu não tô desmerecendo nada que a pessoa passou, obviamente, são situações horríveis, me compadeço e, tipo, estava interessada no assunto, quis ler, mas são livros, são produtos não necessariamente bons. Por exemplo, tem um livro que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é o diário dela. Ela não escreveu visando publicar. Ela só escreveu. Então, pra mim, isso não tem como dar nota. O diário de Anne Frank. Ah, mal escrito. Gente, era o diário dela, pelo amor de Deus. Agora, quando você vai escrever alguma coisa, tem um editor, você tá pensando em publicar, é um produto. Então, né, eu acho que produtos são julgáveis. E por conta disso, julguei Estou Feliz que Minha Mãe Morreu com 5 estrelas, é perfeito. Então é isso, falei tudo isso pra dizer que, apesar de eu achar que não ficções não são tão julgáveis quanto ficções, obviamente, tá? Obviamente, tô falando que não tá no mesmo nível. Mas eu acho que é julgável sim, eu julguei muito bem. Tá bem aqui no Melhores do Ano. Podia não tá, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que muita gente fala, não tinha como não colocar, é a vida dela e tal. Gente, eu acho que tem como não colocar sim. Pode ser uma história ótima, uma história pesada, assim, difícil de engolir, mas ruim. Pode ser mal contada. Inclusive, muito bem contada. Voltando aqui no assunto, ela é difícil, né, a gente contar a vida inteira. Ela fala desde a infância, ela tem 20 e poucos anos agora, e ela contava os eventos numa sequência que fazia sentido, engajava a gente, e falava de memórias da infância de uma forma que, ao mesmo tempo que tinha a voz dela de adulta, dava uma sensação infantil incrível. Muito bom, de verdade. Chegamos no top 3. O terceiro livro, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu não dei 5. Eu acho que ele pecou no final. Mas foi uma experiência tão boa, tão incrível, que não tem como ele não entrar no Melhores do Ano. Ele é um livro favorito meu, e ele está aqui no pódio, no top 3. Esse aqui não é fantasia, é ficção literária. Inclusive, tem um outro aqui que não é fantasia também, tá? Eu falei que só tinha fantasia e ficção literária. Não tem. Amanhã e ainda outra amanhã, da Gabrielle Zevin. Esse livro aqui, eu também fui sem saber nada. Eu inventei, olha isso, eu inventei que era sobre videogame. Por quê? Tem as ondas aqui atrás, que não é nada a ver com videogame. É uma pintura, tá? É uma obra de arte. Mas eu achei, não sei. Eu acho que eu achei que essa fonte tinha um pouco a ver com videogame. E tem a ver com videogame. Nele, a gente segue 2 amigos ao longo da vida. O Sam e a Sadie. Eles se conhecem ainda crianças, lá com seus 12, 13 anos, numa situação ruim. Acontece uma tragédia na vida do Sam e eles se conhecem num hospital. E eles viram amigos. Até que, relativamente pouco tempo depois, eles se desentendem e perdem o contato completamente. Até que, quando eles estão mais ou menos se formando na faculdade, eles se reencontram, e o que uniu muito eles na infância foi videogames. Os dois gostavam muito de jogar. Agora, já adultos, o Sam estuda matemática e a Sadie estuda design, mas com foco em programação e em jogos. E eles decidem, vamos fazer um jogo junto. Não é spoiler nenhum falar, porque já no início do livro a gente tem umas coisas introduzidas aqui e ali que falam sobre isso, que o jogo foi um grande sucesso mundial e eles resolvem continuar trabalhando juntos. A gente segue esses amigos ao longo da vida, nos altos e baixos das vidas pessoais deles e das vidas profissionais, e é incrível. Esse aqui, eu acho que também me fez sentir como Piranesi. Ai, lindo. Como se... Ai, tô arrepiada. Gente, sério. Não sei, eu me senti muito tocada lendo esse livro, foi lindo. Me fez sentir como Rádio Silêncio. Eu comentei que esse livro aqui é basicamente Rádio Silêncio para adultos. Pra quem não sabe, Rádio Silêncio é um dos meus livros favoritos, é da Alice Oseman, e ele é um livro jovem. Esse aqui é um romance de formação, ou seja, a gente começa na infância e vai até a vida adulta, formação da pessoa, romance de formação. Me falaram depois também que esse livro aqui foi muito comparado com Pessoas Normais, então se eu amei, eu acho que tá chegando a hora de eu ler Pessoas Normais. Mas é incrível. As 2 perspectivas são incríveis. E tem muita falta de comunicação, o que muitas vezes me irrita, mas aqui eu acho muito compreensível. Eu achei interessante ver sobre os jogos também. Tem um capítulo inteiro, na verdade, que é dentro de um jogo, o que eu achei incrível. Os personagens são incríveis, mesmo quando eu não concordo com o que eles fazem, a gente entende por que eles estão fazendo isso. A relação entre o Sam e a Sadie é incrível. E o livro fala muito sobre... Não vou falar se eles ficam juntos romanticamente ou não, mas assim, mesmo que eles fiquem, eles passaram anos, né, os anos da infância, e eles começando ali
não estando juntos, então a gente vê que muitas vezes uma relação platônica é muito mais forte do que um amor romântico. Eu dei 4 estrelas porque aconteceu nesse livro o que eu não gosto, que é salto temporal. Uma coisa assim, aí de repente passaram 4 anos, eu falei, gente, que isso? O que tá acontecendo? E eu entendo e eu concordo que isso também é usado pra gente ver a relação com o tempo. Porque quando a gente é jovem, as coisas acontecem muito mais devagar, porque tudo é novidade. E aí quando a gente vai envelhecendo, eu sou uma pequena jovem de 22 anos e eu já sinto isso. O tempo passa mais rápido, porque tem menos eventos tão significativos nos nossos dias. Eles são dias muito repetitivos, então a gente não tem a sensação de que o tempo está passando, porque não tem um ponto referencial. Essa foi a explicação que eu achei e eu concordo com ela. Me achei muito esperta quando eu pensei isso. Enfim, eles já adultos, realmente, né? Estão ali na vida. Não tem tantas coisas acontecendo. Mas assim, não gostei. E ações foram tomadas, decisões foram tomadas na vida adulta deles que eu, além de eu não... que eu sei que as pessoas tomam. Mas assim, eu não consigo. Eu nunca faria e eu não deixaria amigos meus tomarem também. Na vida deles, talvez, mas em relação a mim, não. Não deixaria. Então, assim, isso me deixou irritada. Eu tirei uma estrela por causa disso. Mas é muito bom. Eu achei que talvez pudesse ser entediante. É um livro que tem quase 400 páginas. Da gente seguindo essas duas pessoas, mas, gente, não é, de verdade. Tanto as vidas pessoais, quanto a vida da empresa, assim, quanto a relação com eles e a vida pessoal deles longe um do outro. Lindo, perfeito. Eu ia falar 5 estrelas, mas não é. Lindo, perfeito, 4 estrelas. Top 2. Esse próximo livro aqui, eu não me fez sentir tanto quanto esses últimos 2. Deu falar, me senti da mesma forma que eu me sentia quando eu lia na pré-adolescência. Não foi assim. Mas eu me relacionei muito com o protagonista e eu gostei muito dos temas que são discutidos. Então estamos aqui, está no top 2. Esse top 5 aqui é um pouco intercambível, tá? Dá pra trocar eles de lugar. São todos muito bons. Todos os aqui, todos os 11 são muito bons. Podem ler qualquer um. Pode vir brigar comigo depois. Mentira, não briga. Gosto é pessoal. Mas se você não gosta, você tá errado. Eu tô certa. Tô brincando. Ok, o livro é Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers. A premissa desse mundo é que as máquinas um dia ficaram conscientes e falaram, a gente não quer mais trabalhar pra vocês. A gente quer ir pra floresta. E as pessoas falaram, tá bom. E aí dividiram o mundo no meio. Metade é floresta intocada, os humanos não andam, e os robôs vivem lá. E a outra metade é dos humanos. E os humanos não têm... Eles têm tecnologia, mas eles não têm tanta tecnologia assim, porque eles não sabem por que as máquinas acordaram. Então eles têm medo de construir tecnologia e elas acordarem de novo. Então eles ficam, melhor a gente não, né, mexer nisso aqui. Já se passaram vários séculos e não existe contato entre os humanos e essas máquinas. Inclusive os humanos não vão pra floresta e as máquinas não vêm pra cidade. O Irmidé. Mas a gente segue nesse livro o Unimonge, que é Eirmidex. Ele é um Unimonge que tá meio insatisfeito com a vida dele. Ele não consegue explicar muito porquê, mas ele só não tá bem. E então, ele resolve que ele quer ser Unimonge do chá. E aí ficou assim, Dex, você não quer um treinamento? Vamos mandar você pra ser... E aí ele falou, não, eu vou ser autodidata. Então ele vai lá, pega a carrocinha e vai andando pela cidade fazendo chá. Passa-se um tempo e ele é o melhor monge do chá da cidade, do país, do lugar onde eles estão. Isso é um pouquinho spoiler, mas não é tão relevante, porque a história realmente não começou. Mas assim, qual é o tema aqui, né? Era pra ele estar feliz. Era pra ele estar feliz. Porque não há do que reclamar. As pessoas amam ele gosta do trabalho, mas ainda assim, Dex continua insatisfeito. O que ele resolve fazer? Vou pra um lugar onde eu não fui. Vou pra floresta. E aí, ele resolve só entrar na floresta. E lá, ele encontra quem? O Chapéu de Musgo, que é um robô. E o robô tá tipo assim, eu tô nessa missão pra ver se vocês humanos estão bem. Eu quero saber se vocês estão de boa aqui, o que a gente pode fazer pra ajudar e tal. E esse é o primeiro contato entre humanos e robôs desde sempre. Eu acabei de falar besteira, porque Dex entrou na floresta, na verdade, porque ele queria chegar num templo, que é lá no meio da floresta. Então, ele fala assim, ok, Chapéu de Musgo, se você me levar nesse templo, porque o Chapéu de Musgo sabia onde é que é e Dex não sabia, eu conto pra vocês paradas da humanidade. E a gente volta depois pra cidade, eu posso ser seu guia lá na cidade, porque o robô também não sabia se localizar. E eles fazem esse pacto. E o livro é essa andança deles dois. E conversando sobre vários temas. É só isso, é só uma grande conversa. Sobre uma pessoa que tá um pouco perdida, que supostamente era pra estar feliz e não tá. E um robô, que é um ser diferente da humanidade e como que esse robô percebe a vida. E é lindo, gente. É só uma grande conversa. Uma grande não, uma pequena conversa. E é muito legal. Como eu disse, eu me identifiquei muito com o Dex. Eu acho que muitas pessoas podem se identificar, né? Eu sei, tá? Eu sei. Eu tenho internet. Eu tenho mídias. Eu sei que 20 e poucos anos é a fase de estar meio perdida, assim. Tá tudo bem. Eu não tô surtando. Só um pouquinho. Mas é reconfortante a gente ler sobre outras pessoas, personagens, que estão passando sobre isso também. As conversas também são muito interessantes.
Eles debatem tema de humanidade e a superioridade do ser humano. E também tem muito papo sobre natureza. É incrível, incrível. O final é lindo, eu chorei. E esse aqui é o livro 1. Então eu imagino que nos próximos livros eles vão andar mais e conversar mais. E eu quero muito ler. A princípio só tem esse aqui no Brasil. O segundo com certeza já tá publicado lá fora. Mas o terceiro eu não tenho certeza. Talvez esteja lançando por agora, mais ou menos. Foi lançado ano passado no Brasil pela Morro Branco. Então eu espero que esse ano chegue o volume 2. E é isso. Me deixou reconfortada. Foi isso que esse livro fez. E o próximo livro está em top 1. Esse realmente é o top 1. É o melhor livro que eu já li. Eu sei que é difícil a gente falar isso, mas eu encontrei o meu. Ele mora agora na minha mesinha de cabeceira. E muitas vezes, antes de dormir, eu só abro ele numa página aleatória e leio. E eu acho que é isso que configura um livro favorito. Esse próximo é um livro conforto também. Eu falei recentemente sobre, porque eu li em dezembro. Então, se vocês viram meu livro de dezembro, vocês sabem de qual que eu vou falar. Mas é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Gente, vamos fazer uma capa mais bonita pra esse aqui? Eu acho que eu posso fazer uma capa legal. Eu podia fazer um vídeo, né, fazendo capas, porque eu sou artista, né? Não capas, sem diagramação, mas com uma arte maneira pra capa. Poderia fazer, mas... um dia. Será que vem aí? Talvez. Sobre o que é esse livro? Ele é um pouco ficção literária. Ele é ficção literária, mas ele não é real. Ele tem um pouco de fantástico aqui. É um realismo mágico. Nesse livro aqui, o Marco Polo é um explorador e ele conta pro Kublai Khan, que é o imperador, sobre as cidades do império. Ele viaja, volta e fala, olha só, eu fui pra essa cidade que é assim, essa cidade que é assim, essa cidade que é assim. Mas ele conta das cidades de uma forma diferente. Ele não fala, essa cidade tem muito ouro, essa cidade tem petróleo, essa cidade tem especiarias. Não, 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 não. Ele fala de uma forma linda e poética e humana. Tá escrito muito bem aqui atrás, olha só. Esse livro surpreende, em que a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar o símbolo complexo e inesgotável da existência humana. Exatamente isso. E as cidades são muito curtas. Elas têm no máximo 2, 3 páginas de duração. Por exemplo, ó, isso aqui é uma cidade e... aqui já acabou. E o próximo é outra cidade. Eu, no livro de dezembro, li uma cidade pra vocês. E dessa vez eu vou ler uma cidade também. Eu vou ler a que eu abri agora na página. É uma cidade aleatória, não é minha favorita. Inclusive, eu quero decorar esse livro inteiro. Eu quero ouvir o nome de uma cidade. Todas as cidades têm nomes de mulheres. E eu quero ouvir o nome e falar, ah, sim, essa cidade, a querida. E saber de qual que a pessoa tá falando. E essa é a minha meta. Mas vamos lá. As cidades e os símbolos. Da cidade de Zirma, os viajantes retornam com memórias bastante diferentes. Um negro cego que grita na multidão. Um louco debruçado na cornija de um arranha-céu. Uma moça que passeia com um puma na colheira. Na realidade, muitos dos cegos que batem as bengalas na calçada de Zirma são negros. Em cada arranha-céu, há alguém que enlouquece. Todos os loucos passam hora nas cornijas. Não há puma que não seja criado pelo capricho de uma moça. A cidade é redundante. Repete-se para fixar alguma imagem na mente. Também retorno de Zirma. Minha memória contém dirigíveis que voam em todas as direções, às alturas das janelas. Ruas de lojas em que se desenham tatuagens na pele dos marinheiros. Trens subterrâneos, apinhados de mulheres obesas entregues ao mormaço. Meus companheiros de viagem, por sua vez, juram ter visto somente um dirigível flutuar entre os pináculos da cidade. Somente um tatuador dispor agulhas e tintas e desenhos perfurados sobre sua mesa. Somente uma mulher canhão ventilar-se sobre a plataforma de um vagão. A memória é redundante. Repete os símbolos para que a cidade comece a existir. Gente, eu tô arrepiada. Eu não consigo não ler uma cidade e não ficar arrepiada. É lindo, é perfeito. O Ítalo Calvino é um escritor muito famoso, e esse é o livro mais famoso dele, mas eu quero ler mais coisas dele, com certeza. Ele é realmente isso. Essa é a vibe do livro. São cidades contadas de uma forma abstrata, mas que todas me tocam. Algumas, na verdade, não me tocam tanto assim, mas vão tocar. Esse livro aqui, eu vou saber ele de cor salteado. Guardem minhas palavras. E foi isso. Esses foram os 11 melhores livros que eu li esse ano. Eu tô muito feliz de ter gravado esse vídeo. É sempre muito bom falar de ótimas leituras. É divertido falar de leituras ruins? É, porque a gente fica exaltado, né? Mas de leituras boas também. E é mais difícil, eu acho, porque quando o livro te toca, assim, de uma forma mais pessoal, às vezes é difícil dizer por que esse livro é importante e por que ele é bom. Me contem aqui as melhores leituras de vocês de 2022. Me falem se vocês já leram algum desses e se também é favorito de vocês. Se vocês não gostaram, eu não quero saber. Mentira, pode falar. Vou ler direitinho e não vou brigar com vocês, eu prometo. Talvez eu brigue um pouquinho, na verdade, mas tudo bem. Cada um com sua opinião. A minha só tá certa e de você que achou ruim, errada. E estamos acabando a retrospectiva de 2022. Só falta o ranqueando todos os livros que eu li em 2022, que é o meu favorito de gravar. E vai sair daqui a pouco, estou muito animada. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado dos melhores do ano e até o próximo vídeo. Tchau!